Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma explanação da CLT Livre acerca da reforma trabalhista. O assunto que abordaremos hoje diz respeito à exceção de incompetência relativa no seio do processo do trabalho. Ou seja, nós vamos abordar um incidente processual trabalhista específico para questionar a escolha do foro por parte do reclamante. Então, a procedimentalização implementada pela reforma, ela acabou não alterando a redação do artigo 799 da CLT, que já tratava da exceção de incompetência relativa. O que nós temos agora é toda uma mudança e um conjunto de inserções de parágrafos no artigo 800 do texto consolidado. E são esses artigos, são esses parágrafos que nós vamos abordar a partir de agora. Uma primeira questão que deve ser ressaltada é fazer uma diferenciação entre, mais uma vez, o processo civil e o processo do trabalho. No processo civil, no Código de Processo de 1973, nós tínhamos um incidente processual de incompetência relativa. No Código de Processo Civil de 2015, esta exceção de incompetência relativa, este incidente processual, ele foi retirado do texto processual. Então, isso quer dizer que no Código de Processo de 2015, a exceção de incompetência relativa não mais é um incidente processual, mas sim uma preliminar de contestação. Então, a irresignação do réu com o foro escolhido, ela deve ser feita não mais por meio de um incidente, mas sim por meio de uma preliminar de contestação. No seio do processo do trabalho, por sua vez, nós permanecemos com um incidente processual denominado de exceção de incompetência relativa. Isso fica ainda mais claro com a redação do artigo 800 implementada pela reforma trabalhista. Então, o que nós temos agora? Nós temos na redação do artigo 800 a situação que, apresentada a exceção de incompetência relativa no prazo de 5 dias contados da notificação, em peça que sinalize esta irresignação, que sinalize esta exceção, o procedimento, então, vai obedecer aos regramentos previstos nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 800. Devemos lembrar que na redação antiga nós não tínhamos estes parágrafos, nós tínhamos apenas o artigo 800. Então, se for apresentada esta exceção no prazo de 5 dias contados da notificação, nós teremos alguns desdobramentos processuais. O primeiro dele, é a suspensão do processo. Então, um efeito específico da exceção de incompetência relativa é que ela vai acarretar a suspensão do processo principal, ou seja, a suspensão da reclamação trabalhista, até que se resolva esta exceção de incompetência. Um segundo efeito, agora também previsto no texto consolidado, é que a audiência prevista no artigo 843, que é aquela audiência preliminar para a tentativa de acordo e para a apresentação da peça defensiva, ela não vai mais se realizar se antes da mesma e dentro do prazo adequado for apresentada esta exceção de incompetência. Então isso cria, de certa forma, uma melhor condição para que as empresas, para que os reclamados possam questionar o foro escolhido pelo reclamante, porque agora não necessitam mais se deslocar e o fazer na própria solenidade da audiência. Podem fazer então esta resignação de forma anterior e a mesma vai acarretar, por consequência, a suspensão do procedimento e o cancelamento ou a não realização desta audiência preliminar até que se resolva este incidente processual. Então, esta é uma mudança bastante significativa e que, como já disse, vai dar melhores condições para a parte ré exercer, então, o seu questionamento quanto ao foro escolhido. Devemos lembrar que, uma vez escolhido o foro, a vara do trabalho, pelo reclamante, se a parte ré, a reclamada, não questionar por meio da exceção o foro escolhido, haverá uma prorrogação da competência. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que o reclamante tiver escolhido de forma errônea a vara do trabalho, caso não haja manifestação contrária por parte da parte ré,
este foro escolhido se torna plenamente competente, pois se operará a prorrogação desta competência. Então, por isso a exceção de incompetência assume uma importância bastante grande no sentido de questionar o foro escolhido. Uma segunda questão é que, uma vez então protocolada esta exceção, serão os autos imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, porventura, demais litisconsortes, falando especificamente de uma reclamação plurima, para no prazo de 5 dias, este prazo é comum em caso de litisconsórcio, exercerem então o contraditório, ou seja, questionarem os argumentos contidos na exceção. Então, por um lado, o reclamado, ele questiona a escolha da vara do trabalho por meio do protocolo de uma exceção de incompetência relativa e, por outro lado, no mesmo prazo de 5 dias, o reclamante ou os reclamantes poderão fazer a defesa da vara do trabalho escolhida por meio de manifestação nos próprios autos da exceção de incompetência. Outra situação específica é, mais uma vez, benéfica para o réu. Significa dizer o quê? Que se o juiz entender necessária a instrução mais elaborada desta exceção de incompetência, ou seja, ele entenda que haja uma necessidade de produção de prova testemunhal acerca da resignação de foro, será expedida carta precatória para a oitiva das testemunhas do excipiente, no foro em que este excipiente tiver apontado como o real competente para processar e julgar esta reclamação trabalhista. Então, não há uma necessidade de fazer esta instrução processual no foro onde a reclamação trabalhista foi ajuizada. As testemunhas do reclamado, que na exceção se tornam excipiente, poderão ser ouvidas no foro em que aquele tiver indicado como o efetivo competente para o processamento e o julgamento desta reclamação trabalhista. Isso é importante a gente só ressaltar que um dos requisitos da exceção de incompetência relativa, lá na redação da peça, é a indicação por parte do excipiente de qual foro ele entende ser o competente para o processamento e julgamento da reclamação. Então, esta indicação é que vai nortear a expedição de carta precatória para a oitiva de eventuais testemunhas, se, porventura, houver a necessidade de ouvi-las. Por fim, o parágrafo 4º, ele vai nos colocar uma situação finalística deste incidente processual, ao estabelecer que, uma vez decidida esta exceção de incompetência, vai haver, então, a continuidade do curso normal de tramitação da reclamação trabalhista, com a designação daquela audiência preliminar, lá do artigo 843 da CLT, a consequente apresentação da defesa e aí, enfim, todo o desdobramento da instrução processual no sentido de chegar a um desdobramento por parte da sentença de primeiro grau. Então, esses são os aspectos previstos e bastante inovados no texto consolidado a partir da implementação do parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 800 e uma nova redação, então, do seu caput. Ok? Por fim, para terminarmos esta abordagem aqui da exceção, convém nós abordarmos a parte relativa aos recursos. Então, a pergunta que pode ser feita é: desta decisão, na exceção de incompetência relativa, cabe recurso? E aqui nós teremos, então, duas respostas. Dependendo da situação, não haverá possibilidade recursal, mas dependendo do contexto em que essa exceção se processar, haverá sim a possibilidade de um manejo imediato de uma peça recursal. Então, como sabem, dentro do processo do trabalho, as decisões interlocutórias não comportam recurso imediato. Ou seja, no momento em que uma decisão interlocutória ela é tomada, eu sou intimado dessa decisão, como regra, eu não posso recorrer da mesma. No entanto, há algumas situações específicas que trazem a possibilidade de um recurso imediato contra uma decisão interlocutória. Estas situações, elas estão previstas, então, na súmula 214 do TST, que é essa que nós estamos aqui colocando na nossa tela. Então,
Até aqui na parte introdutória da súmula 214, nós temos o quê? As decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, que é a regra, salvo, e aí nos vem a letra C. Então, sabendo que a exceção de incompetência relativa ela é decidida por decisão interlocutória, se esta exceção ela for procedente e os autos forem remetidos para um TRT diverso do juiz excepcionado, haverá a possibilidade de um recurso imediato. Em termos mais didáticos, vamos pegar como exemplo uma reclamação trabalhista que foi ajuizada perante uma das varas do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul. Bom, se for questionado o foro escolhido e a exceção for julgada procedente e o recipiente tiver indicado que o tribunal adequado é uma das varas do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que é Santa Catarina, haverá uma troca de tribunal regional, ou seja, a reclamação trabalhista, os autos da reclamação trabalhista serão remetidos do TRT 4 para o TRT 12. Havendo esta troca entre tribunais regionais, haverá a possibilidade, conforme letra C da súmula 214, de manejar um recurso imediato, que é então o que se entende a partir desta redação da letra C. Não havendo a troca entre TRTs, havendo apenas a troca da localidade dentro de um mesmo tribunal regional, a princípio não haverá possibilidade de manejo de um recurso imediato. Então, para finalizar, sendo julgado procedente o pedido da exceção de incompetência relativa e remetidos os autos para TRT diverso do juiz excepcionado, existe a possibilidade de um recurso imediato, e este recurso é o recurso ordinário. Sendo julgado procedente a exceção de incompetência relativa, mas apenas remetidos os autos para uma das varas do trabalho dentro de uma mesma região, ou seja, dentro do mesmo Tribunal Regional do Trabalho, não haverá, como regra, a possibilidade recursal imediata. Da mesma forma, se for julgada improcedente a exceção e os autos forem mantidos no local escolhido pelo reclamante, não haverá nenhuma possibilidade recursal a ser exercida por parte da reclamada. Ok? Então nós temos algumas situações um pouco distintas a partir desta súmula 214 e a partir de uma, talvez, necessidade recursal no âmbito da exceção de incompetência. Então esta foi, gente, basicamente uma rápida explanação sobre a exceção de incompetência relativa. Num outro momento, então, voltaremos com novas abordagens acerca da reforma trabalhista.